Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de aqui estar, Senhor. Porque quantas pessoas neste momento não estão em bares, bebendo, outros se drogando, Senhor. E nós aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Um lugar sagrado, um lugar que o Senhor preparou para nós, para podermos Te louvar, Te engrandecer. E assim o Senhor está estendendo Tuas mãos sobre nós e derramando sobre nós as Tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor. E Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, porque vivemos num mundo onde o inimigo tenta todos os dias nos tocar, tenta todos os dias nos prender em algo, em alguma armadilha, Senhor. Então, ó Pai, nos perdoe, por muitas vezes nós caímos em tentações, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, esteja aqui mesmo, Espírito Santo, tocando na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você, inimigo, e você, Satanás, e seus demônios, em nome de Jesus, pega tudo que é de vocês, tudo, solta tudo que é nosso agora, e bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Pode se sentar. Aleluia. Como está a tua fé, irmãos? Se Jesus voltasse hoje, pela tua fé, você estaria preparado? Será que você seria salvo nesse dia de hoje? Ninguém respondeu? Então... Sem fé, põe lá para mim, Lucas. Hebreus 11, 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quinta-feira nós fizemos um ato de fé. Para muitos, talvez não é nada, até tonteira, né? Escrever os problemas no papel, pôr ali, orar, queimar, o que resolve isso? Mas e se você fez com fé? Eu garanto, irmãos, que houve
uma batalha no mundo espiritual. E o problema que você pôs ali, talvez não é como foi quinta, talvez não foi na sexta, talvez não foi no sábado, talvez não foi hoje, mas você pode ter certeza que no tempo de Deus vai acontecer, irmãos. Como diz lá em Eclesiastes, né? Tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. E você pode ter certeza, se fez aquele ato profético com fé, as coisas vão acontecer. Como diz, volta lá no Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existe coisas que não podemos ver. O que aconteceu naquela noite, no mundo espiritual, nós não conseguimos ver. Mas, se nós tivéssemos, né, uma visão espiritual, a visão aberta, houve uma grande batalha no mundo espiritual. E o inimigo caiu por terra em nome de Jesus. Então, se você tem fé, as coisas acontecem. Como nós fizemos aquele ato profético lá, com 7 itens lá. Alguns irmãos aqui trocaram de carro, outros tiveram mudança na casa. Você pode ver que alguns até tiveram bênçãos financeiras, com a moedinha na carteira. Eu mesmo notei diferença, irmãos. Mesmo que está parado, para mim lá está uma paradeira, irmão, esses dias, janeiro e fevereiro, e graças a Deus não tem faltado. Parece que você tira dinheiro e tem dinheiro. Deus abençoa aquele que faz com fé. Amém? Você sair do seu lugar, chegar mais à frente, para nós celebrarmos ao Senhor. Se você puder dar uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Uma salva de palmas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, brados de vitória, júbilos de alegria, porque estamos na casa do Pai. Aleluia! Aleluia! Então dê um brado de vitória aí, querido. Aleluia! Mais um. Tá ficando bom. Dê mais um. Pro diabo ouvir, querido. Aleluia. Querido, olha pro seu irmão do lado. Fala para ele assim: nós não saímos das nossas casas para vir num clube. Nós estamos na casa de Deus, aonde o Espírito Santo do Senhor se move. Então olha bem nos olhos dele aí e fala assim: se alegre, dê saltos de alegria, dê gritos de júbilo ao Senhor. Fala para ele: celebremos ao Senhor, diz ele. Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, vamos, somos a igreja, vivemos por fé.
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou. A igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Nem o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nosso tempo aqui na terra, Senhor, é curto. Resta pouco tempo. E nós queremos, Senhor, seguir Teu conselho. Trabalhar, viver pelas coisas que duram para sempre. Por isso, Senhor, nos prepare. Porque, de certa forma, Jesus, um preço nós temos que pagar. E nós queremos estar preparados, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, que essa noite o Senhor prepare nossos corações, nossa mente, para que nós possamos, Senhor, receber de Ti, ó Deus, instrução, Senhor, para que a nossa vida, Deus, não seja em vão. Pai, não deixa mais o Teu povo andar em círculo, perdendo tempo, Pai, sem atingir o que o Senhor quer que eles atinjam. Ajuda nós, ó Pai. Ajuda nós, ó Pai, a acertar para a glória de Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus.
Amém, querido? Fica de pé, querido, estenda as tuas mãos assim. Estenda as tuas mãos. Deixa eu orar para você. Fala assim comigo. Senhor Deus, que a minha riqueza não venha de homens, nem de governo, nem contra a tua palavra. Que a minha riqueza, os meus recursos venham de ti. Em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, para que nada que eu fiz no passado venha impedir aquilo que o Senhor tem para mim no meu futuro. Faça valer o sacrifício de teu filho. Seja justificado através da minha vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço, a Deus, pelo teu grande amor. Querido Espírito Santo, você é a minha riqueza maior. O meu amigo, meu provedor, meu professor. Aleluia. Pai, abençoa teu povo, Deus. Que a bênção, Deus, tua, Pai, seja bem forte na vida de cada um. Deus, que os demônios caiam por terra em nome de Jesus. Todo espírito maligno, Pai, que veio para influenciar, para matar, roubar e destruir, caia por terra. Todo espírito maligno, Pai, que veio para destruir as famílias, caia por terra. Todo espírito maligno, Pai, que veio para destruir, Pai, os ministérios, Pai, os chamados, Deus, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, mas que a tua vontade seja feita. Que o teu querer, Pai, seja feito. Que tudo que o Senhor promete, Pai, aconteça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus. Quem que é o maior impedidor para que as coisas de Deus não aconteçam na tua vida? Nós mesmos, né? Então, Deus nunca falha, a sua palavra, ela não pode mentir, e tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Mas nós podemos impedir, né, que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Lá em Deuteronômio 28, lá diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e ter cuidado em fazer tudo que eu vos mando, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Então a primeira coisa que você tem que entender, querido, é que você precisa parar para ouvir a Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, e eu tenho visto um defeito muito grande em servos de Deus. Depois que eles servem a Deus, que eles estão achando que estão fazendo muito já para Deus, aconteceu comigo, acontece com todo mundo, ele começa a não dar muito valor à pregação que se faz na igreja dele. Aquilo que o pastor dele ensina, aquilo que a pessoa que foi levantada para ensinar ele, instruir, ele começa a não ouvir mais. E a pessoa perde muito, por quê? Porque Deus, Ele vai falar com você, é através dessa pessoa que você não quer ouvir. E muitas vezes nós estamos querendo ouvir outros. Ouvir o pastor da internet, ouvir o pastor de outra igreja, ouvir... Por quê? Porque aquilo lá é novidade para a gente, aquilo lá está chamando mais a atenção da gente. A alma da gente, a carne da gente gosta de coisas novas, diferentes. E nós ficamos entediados de comer uma coisa só. Gente, você pode amar um tipo de comida, mas se você comer ela todo dia, você vai criar nojo daquela comida. Vai te dar até ânsia de vômito, né? E muitas vezes nós não entendemos, né, que Deus, Ele usa arroz, feijão, né? E um ovo frito. Pode não ser a comida mais gostosa, mas você pode comer todo dia. Se você desfazer daquele maná que Deus está te dando todo dia,
você vai perder as bênçãos de Deus. Por quê? Porque nós vamos correr atrás daquilo que Deus não deu. O erro maior que nós cometemos na nossa vida é que todo dia nós estamos querendo aquilo que ainda não está na nossa mão. E nós deixamos de viver o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa igreja. Deixamos de ver, nós nem vemos o que Deus está fazendo. Tem uma unção tão forte nessa igreja aqui, querido, mas tão forte, tão grande, só que nós não estamos vivendo ela, por quê? Porque nós não estamos vivendo a igreja. Nós estamos com a nossa mente, o nosso coração, querendo algo diferente. Esperando que Deus vai fazer algo diferente, e Deus já está fazendo. Quem estava ali orando agora há pouco viu. Só um pouquinho. A unção está muito forte aqui. Mas nós estamos entediados do arroz e feijão. E tem gente que está até com nojo, está até com vontade de ir embora. E Deus é tão misericordioso, né? Que às vezes nós não podemos ir embora. Tem gente que quer ir embora da cidade. Mas vai para onde? Tem gente que quer sair do emprego, mas vai para onde? E não vê que Deus está dando o melhor. É o momento agora. Se nós pegar e parar e viver o que Deus deu agora para nós, nós vamos viver a plenitude de Deus. E amanhã será um novo dia. Tudo tem seu tempo. Quando a gente vai construir uma casa, a gente fica empolgado. Só que quando a gente começa a ver o terreno, o alicerce, essas coisas, levantou a parede, querido, você fica no ânimo, né? Porque você vê a parede levantada. A minha casa, nós já estava pondo laje. E eu tinha gastado só um pouco de dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que eu vendi a outra casa, vai dar para terminar essa casa, porque a casa já está praticamente pronta e eu não gastei quase nada. Só que depois, querido, aquilo ficou difícil. Aí vamos cobrir, vamos rebocar, e corta aqui, corta ali e tal, e chama os caras da esquadrilha, chama os caras do coisa, e chama eletricista, e vai. Aí eu achei que ia ficar em 350 mil, ficou em 600. Fora o tempo, né? Mas tinha que passar pelo processo. Assim é o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ele está querendo, querido, terminar o tempo teu, o processo que você tem que passar por ele. Mas o orgulho, a vaidade, a ansiedade, Deus, Ele é contra a ansiedade, querido, porque a ansiedade, o que é? É querer viver o futuro. E quantos crentes, querido, querendo viver a promessa, só que sem passar pelo processo. Então, para trazer um entendimento para você do que Deus quer falar essa noite com você, nós vamos abrir em Mateus capítulo 14, versículo 23 em diante. Diz assim: certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo.
É Lucas 14, 25 em diante. Lucas. Eu falei Marcos? Mateus? Desculpa. Não pode ser meu seguidor quem, 27 agora, quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta para calcular quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não poderá terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei tem 10.000 soldados e vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto ainda estiver longe, para combinar uma condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Querido, após a nossa conversão, quando você aceita Jesus, você começa a seguir, ter que pagar um preço para seguir Jesus. Os seus parentes, quem aqui que os parentes foi em casa? Né? Quem aqui que as pessoas não começaram a zombar? Muitos começaram a te criticar. Primeiro preço que paga. E você tem que saber que você tem que pagar esse preço, né, para ser seguidor, para frequentar aquela igreja. E quando você é um crente já, né, que mudou de igreja, né, quem aqui que já era crente de outra igreja, passou por esse ministério, e as pessoas de outras igrejas foram lá falar para você desistir. Você vai lá naquela igreja, lá o fundador, o coisa é o Trovati. É uma igreja que ele que é o coisa e tal. E você tem que, diga comigo, tudo tem que pagar um preço. Então, tudo que você for fazer na tua vida, existe um preço a ser pago. E Jesus está falando aqui, né, querido, que quando Deus tem um plano para você, você tem que pensar bem, calcular o preço que você vai pagar e ver se você está pronto para aquilo. Quando Maria sentou nos pés de Jesus para ouvir Jesus falar, e Marta estava servindo a Deus, correto ou não? Marta estava servindo a Deus e Maria ficou aos pés de Jesus. Ali, querido, Jesus estava falando para Marta: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é primeiro se preparar. Porque você não vai poder pagar o preço do que Deus tem para você se você não se preparar antes. Querido, algumas pessoas não entendem. Então, lá no começo desse ministério, só para você entender, eu fui orar a Deus, eu falei para o Senhor que eu não queria que ninguém me seguisse, nem minha família. A Rosa é testemunha disso, todo mundo é. O que o Senhor mandou eu fazer, Carmen? Que as pessoas que quisessem me seguir. Fala alto para eu ouvir. Dificultar. Então, às vezes a pessoa quer receber do pastor um carinho, uma coisa, mas eu fui mandado dificultar para você. Querido, vou dar um exemplo bem simples.
Quando a pessoa vem para cá, ela vem porque ela viu alguma coisa, ela viu alguma vantagem. Ela falou, opa, aqui eu acho que vou receber isso, aquilo, tal, tal. Só que depois, para ela continuar, ela vai ter que pagar um preço. Né? E isso é de Deus. É de Deus. Você sabe por quê? Toda vez que Deus tem um plano para nós, a Bíblia ensina, querido, que nós vamos passar por uma provação. Não tem uma bênção que vai vir sobre a tua vida, nem a confirmação de um ministério, sem antes você passar por um teste. Você vai ter que pagar um preço. E Jesus, ele está falando aqui, ó. Você não pode amar teu pai, tua mãe, teus irmãos, nem a sua própria vida mais do que a Jesus. E o que é ser um seguidor de Jesus? É uma pessoa preparada, igual o Edmar e a Raqueline. Eles têm que usar todas as lutas que aparecem na vida deles para se preparar. São testes que vocês estão passando, porque Deus tem algo grande para a tua vida. Eu aprendi uma coisa. Hoje eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém. Eu ponho muita gente em teste aqui no ministério. E quando eu vejo que a pessoa vai dar certo, que daí que eu testo mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma palavra para fazer isso. E esses dias, conversando com um cara lá, eu fui dar uma satisfação para ele, de algo que aconteceu uma vez no ministério aqui. Aí eu falei pro cara assim, ó, funciona assim. Quando a pessoa está indo bem, aí eu começo a judiar dele, bater. Para ver se ele honra. Se ele vai servir a Deus, entendeu? Sem bajulação, sem nada, por causa de Deus mesmo. Não por causa de mim, nem por causa do ministério. Aí, eu bato. Eu falei para ele assim, até agora, quase ninguém foi aprovado. Tem bastante gente no processo. Mas ainda eu não pus tudo à prova. Quem está no processo, quem não saiu ainda não pus. Aquele que eu bati mesmo saiu. Nenhum aguentou. Vou fazer uma comparação bem simples para você. Suponhamos que o Alfredo, ele é meu amigo. Eu tenho certeza que se eu chegar no Alfredo agora, eu falei, Alfredo, eu preciso de 100 mil reais hoje. Se o Alfredo tiver o dinheiro no banco, Alfredo, você me empresta ou não? Certeza? Você não tem medo de perder? Não. Tá. Aí, eu falo para ele assim, 15 dias eu te pago. Aí se eu quiser fazer um teste, então o Dimar chega em mim e falou, Trovati, você toma cuidado, que o Alfredo não é teu amigo de verdade. Ele é teu amigo por conveniência. Aí vem outro e fala a mesma coisa do Alfredo. E o diabo, ele é o nosso acusador, ele está fazendo isso lá diante de Deus. Entende? Ele está falando para Deus assim lá, ele está falando assim, o Deus, o Edmar e a Raqueline, ele serve o pastor Trovati por conveniência. O diabo está falando isso. O Lu e a Fábio servem o pastor Trovati por conveniência. E o diabo está falando isso lá, não está? Aí Deus faz igual fez com Jó. Prova. Então, aí eu pego, empresto o dinheiro do Alfredo, e o Alfredo tem duas escolhas. E eu não pago. E o Alfredo fica nervoso, fica bravo, precisa do dinheiro, vai lá, procura um advogado e me processa. E sai contando para todo mundo, me difamando.
Certo? O Alfredo está com razão? Tá certo. Tá ou não tá, gente? Eu não paguei, eu dei o calote. Perdi o amigo. E a palavra que falaram dele é verdadeira. Mas, se o Alfredo pegar e for provado, e passar no teste, ele é meu amigo de verdade mesmo, ele vai chegar em mim, vai falar assim: pastor, o senhor emprestou aquele dinheiro, eu estou precisando receber, mas pelo que eu estou vendo, o senhor não pode pagar, né? Então eu quero fazer uma coisa com o senhor, pastor. Vamos pôr um pano quente nisso. Esquece, porque eu não posso perder a comunhão, a intimidade contigo, pastor. Eu te perdoo. O senhor me paga se o senhor puder. Se não puder, não tem problema. E daí, esse é meu amigo ou não? Então, toda vez que você está passando por um teste, querido, você pode estar sendo reprovado para algo muito grande que Deus tem para a tua vida. E não tem, na minha experiência de homem, não tem coisa que mais testa a gente do que pastor de igreja, não porque eles querem, é porque Deus permite para que nós venhamos a passar no teste. É patrão. E nós vivemos sendo reprovados. Por quê? Porque nós saímos descontentes, falando mal. Por quê? Porque nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser amados, somos carentes, mas não queremos ser treinados. Quando a Bíblia diz assim, bem-aventurados vocês quando são provados, porque depois de aprovados. Quantos daqui, os seus ministérios estão, você está andando em círculo, ou teu ministério, teu chamado por algo muito grande já rolou, porque você passou pelo teste, foi reprovado e nem está sabendo e nem quer saber. Nem quer saber. Quando eu ensino para você sobre o princípio de autoridade, é porque eu não quero que você perca o que Deus tem para a tua vida. Inclusive porque eu vou participar disso, eu vou receber galardão sobre isso. Querido, para você entender sobre o princípio de autoridade, é ruim para mim hoje falar, porque eu sou pastor. Era bom falar lá na Metodista, porque eu não era o pastor. Sabe como é que é princípio de autoridade? Joabe estava vencendo a guerra. E faltava um pouquinho para vencer. Ele parou, chamou Davi e falou: Davi, vai na frente. Porque a glória tem que ser do líder. Mas quantos dentro da igreja quer a glória para si e está desfazendo do líder? É princípio. Quantos estão, querido? Eu vejo lá na loja. Então eu lembro até hoje, eu vou falar do funcionário que passou. Alguns funcionários, querido, achavam ruim do cliente querer falar só comigo. É muito simples, querido. É só você pegar e falar assim: deixa eu usar isso aqui como trampolim. Eu vou crescer em cima disso. Né? Então chega o cliente, deixa eu perguntar para o Trovati: o que o cara está fazendo? Você está vendendo confiança. Porque você está falando: não, ele quer o meu bem, ele não quer errar. Né? Das próximas vezes o cara vai até preferir falar com você. Mas se você quiser desonrar: não, mas eu também sei. Na hora que você fala eu também sei, você sabe o que você fez? Você perdeu toda a credibilidade. Porque aquele cara sabe que você não tem a mesma experiência do patrão. E assim nós vamos sendo reprovados, dia a dia, em tudo que nós fazemos. Aí, querido, quando você senta, escuta a palavra, você vai entrar numa crise, querido, existencial, mas você começa a orar. Depois que você
Você começa a entrar numa crise porque você sabe que a palavra manda fazer uma coisa, mas você quer fazer outra. A palavra manda você fazer uma coisa, mas você se acha certo e quer fazer do teu jeito. Por exemplo, você acha que eu vou ficar escutando o pastor Trovati? Sendo que ele nem prepara a mensagem, ele nem tem a colocação exata, não está no seu quê. Olha, eu escuto outro pastor lá, o outro pastor fala bonito, fala certinho, tem uma colocação, a gente vê que ele está bem preparado, parece que sabe mais. Só que Deus não te deu um outro como pastor. Você pode até ouvir, ler livro, aprender, mas é o teu pastor é que dirige a tua vida. É o teu pastor que vai te provar. Aquele cara não tem como te provar, porque ele não tem relação com você. Não tem como ele colocar você num jogo de bênção. Quer colocar você numa prova para você ser aprovado e você ser promovido. Porque lá não tem. E aí o tempo vai passando, querido, e as promessas de Deus para a tua vida não acontecem. E você parte dessa vida sem ver a glória de Deus para a tua vida. Tudo por quê? Porque você não para poder analisar os princípios de Deus. Princípio de autoridade, princípio de crescimento, princípio de constação, o tempo certo das coisas. O diabo usa tudo para nos provar. Mas a intenção do diabo, querido, é matar, roubar e destruir. A intenção de Deus, deixar você provado, é para você justificar a bênção que Deus vai te dar. Entende? Deus quer te dar governo. O Senhor não quer que você seja empregado, o Senhor quer que você seja patrão. Só que tudo que o teu patrão ensina, você faz ao contrário. E sai falando mal do patrão ainda. Nós vamos vendo, querido, ó, que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Para você receber uma salvação, tem um preço para poder continuar. Entrou numa igreja, tem um preço para poder ficar ali. Ficou naquela igreja, tem um preço para poder seguir o seu chamado ali. Entende? Para você sair dessa igreja e ter o teu ministério próprio, tem um preço para ser pago naquela igreja para depois você sair. Para você trabalhar é a mesma coisa, tem um preço. Deus coloca a gente de empregado, você tem que pagar um preço ali para depois Deus te honrar. Você perde, mas ganha. O que Deus tem para mim, eu estou pagando um preço. O que Ele me deu, eu já paguei o preço. Você está achando que você vai ficar não pagando o preço e vai achando que vai acontecer a mesma coisa com você? Não vai, querido. Não vai. Não vai. Quem aqui quer prosperar? Levanta a mão. Quem aqui quer prosperar? Levanta a mão. Quem quer prosperar? Tá. Quem aqui está guardando mais de 20% que ganha todo mês na poupança? Ou na aplicação? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem mais? Quem mais? Então, não estão me obedecendo. Pastor, mas não sobra. Mas quem falou que você vai guardar sobra? Você tem que pegar teu salário, tira os 10% para Deus, tira 20% e guarda. Isso aí não existe na tua vida, não existe. O dinheiro que você guardou não existe. Ele é um comando de Deus, é um guia de Deus. É aonde que Deus vai te levar a ser patrão, a ser líder, vai ter um ministério próprio. Agora, o resto, 70% que você tem para você gastar, esse você tem que fazer um jeito que sobra mais ainda. E só pode gastar ele na hora que você vê que é um bom que chegou
aonde Deus vai te levar para lugares grandes. Então, se vocês não estão me obedecendo, lógico, eu vou ficar pastoreando um bando de gente que fica andando em círculo. Estou pior do que Moisés. Mas não obedece. Eu não concordo. Então, você não concorda. O que você está vivendo? Em rebeldia espiritual. O diabo, querido, está rindo à vontade. Vai rindo mesmo na tua cara. Mas eu pago aluguel. Mas eu morei de favor. Porque se eu fosse pagar aluguel, não ia ter o dinheiro para guardar. Mas a gente não pode fazer economia na boca. Eu fazia. Então o pastor ensina. Mas eu quero viver. Querido, você vai vir em sabedoria. Deus vai. Se obedecer, vai ser pouco tempo. A prova passa e você vai viver em abundância. E não vai guardar 20%, você vai guardar muito mais. Hoje eu vivo com 10% do que eu ganho. E aqui não tem ninguém pior do que eu quando eu comecei. Desempregado, com 4 filhos pequenos para tratar, uma dor de corno, uma depressão que eu não conseguia trabalhar de jeito nenhum e ninguém me dava emprego, nem para mim trabalhar de graça. De graça eu fazia favor para os irmãos da igreja só. Eu tinha que criar até uma necessidade das pessoas para mim trabalhar de graça para eles. Só porque um dia o irmão Hélio contou a história de um irmão que ficava procurando emprego, disse que isso aconteceu mesmo. Ficou procurando emprego e ninguém dava emprego para ele. E ele ia na igreja e os caras falavam, vai trabalhar, vagabundo. Aí um dia ele foi conversar com o pastor dele e falou, pastor, mas eu procuro emprego, ninguém me dá, como é que eu vou trabalhar? Ele falou, mas Deus não mandou você procurar emprego, Deus mandou você trabalhar. Aí aquele cara passou em frente a uma loja, com um bando de vendedor assim, e não vendia nada. Aí ele chegou lá e entrou dentro daquela casa no outro dia que ele ouviu a palavra. Entrou lá e foi conversar com o dono e falou, eu quero que o senhor me deixe eu trabalhar aqui. O homem falou, eu não posso te pagar, eu estou quebrado. Mas eu não pedi para o senhor me pagar, eu pedi para o senhor me deixar trabalhar para o senhor. Mas eu não posso te pagar, mas eu não quero ganhar nada, eu só quero trabalhar. Deus mandou trabalhar, eu tenho que trabalhar. E aquele cara que começou a trabalhar, foi lá, começou a arrumar as bancas e tal, começou a organizar, começou a buscar clientes na rua, pá. Passou um mês, o homem chamou ele. Eu não só vou te pagar um bom salário, como eu quero passar a loja para você, tocar para mim de sócio. Porque essa loja não ia para frente, agora foi para frente. E aí, às vezes eu falo para as pessoas que ela tem que pagar para trabalhar, elas não acreditam. Você não paga para fazer uma faculdade? Paga ou não paga? Quando você vai arrumar o primeiro emprego, querido? Paga para trabalhar. Vai lá no Alfredo, eu te pago $1.000 por mês para trabalhar para você. Você quer, Alfredo? Você vai ver que você vai aprender a ganhar dinheiro, querido, como nunca. Porque você está pagando para aprender. Vai lá no Claudemir lá e fala, Claudemir, eu pago $1.000 por mês para trabalhar para você. Mas as pessoas, querido, elas querem saber quanto que vai ganhar. Elas não querem saber o que tem que fazer. Se eu for lá e pagar $1.000 por mês para o Claudemir ganhar dinheiro. Aí o Claudemir, ele ganhou dinheiro, naquele mês, suponhamos que eu dei 20 mil de lucro para ele.
Chega lá, ainda vou pagar milão para ele. O que você acha que ele vai falar para mim? Fala, vou pagar milão, mas estou caindo fora, hein? O que você vai fazer com o cara? Não, eu vou te pagar 30% que você ganha. Você ganhou 20, ó. 6 é seu. E pelo amor de Deus, não sai. Não sai porque você é bom no que faz. Querido, aprende uma coisa. Para Deus não é o que você faz, é quem você é. Então as provas, ela vem para você descobrir que você é o cocô do cocô do cocô do cocô do verme de Jacó, para você chegar diante de Deus e falar, e na hora que você tem aquela atitude, querido, ali nasce um príncipe de Deus. Não é você que é o príncipe de Deus, mas a sua atitude vai te transformar. Quando eu falo para alguma pessoa assim, eu falo assim, ó, não faça isso, porque Deus vai te recompensar 1000 vezes mais. A pessoa não acredita. Pega, ferra o outro, dá prejuízo para o outro, e ela não entende que o outro, Deus vai levantar. Mas aquela pessoa pode ter ganhado milhões. Ele vai se ferrar. Eu não conheço um na história, que eu conheço assim de 20, 30 anos atrás, que ferrou alguém que está bem hoje. A maioria morreu na miséria. E eu não conheço nenhum que foi ferrado, que perdoou, que não levantou e que não está muito bem hoje. Assim é nas finanças. Quantos anos você tem? 65? 55. Você também pode ter uma memória do passado, se isso é verdade ou não? Né? Então, querido, olha bem, se a gente seguir o caminho, né, da prosperidade, a gente vai ter que pagar um preço, não é por causa do preço que você paga que você vai merecer, mas é por causa de quem você é. Então, quando a gente perdoa de coração, quando a gente abre mão de coração, porque o importante não é abrir mão também não, aí é ser bobo, é abrir mão para que o teu coração seja transformado. E você fecha a boca do leão, você arranca o dente do leão. Você fez um sacrifício, você morreu para si, para viver para Deus. Esse é o preço que nós pagamos. Toda vez que eu estou passando uma prova na minha vida, eu pergunto para minha esposa, o que eu falo para ela? A bênção é grande. Sabe, querida, a bênção desse ministério aqui é bem grande, porque o que eu passo, hoje se tirar, né, as lutas que eu passo, meu coração emocional do ministério, eu não tenho problema nenhum, é só bênção. E eu fico animado, né? Por quê? Porque se Deus me prova tanto através do ministério, é porque a bênção é grande. A bênção é muito grande. Aqui no ministério. Eu não vou perder. E existe um preço para você fazer parte dessa bênção aqui. Né? Esse preço, primeiro, é você ser transformado. Porque na hora que Deus começar a fazer, querido, olha bem, esse preço que Jesus está falando, José pagou ele. Deus mostrou numa visão para José, né? Toda a família dele se dobrando, 11 estrelas, o sol e a lua
se dobrando diante dele. Imagina, querido, se José soubesse o que ele ia passar, o preço que ele ia pagar para ele ser governador do Egito. E se ele murmurasse, reclamasse, ficasse descontente, porque jogaram ele no poço. Porque ele foi trabalhar para Potifar. Certamente, querido, José sabia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vivia um momento. E ele resolvia a vida dele conforme a palavra. Tanto é que quando a mulher quis catracar ele, né, o que ele fez? Peque contra o meu Senhor, ó, o meu patrão e o meu Deus. Porque ele podia falar, eu tomo conta das coisas do meu patrão melhor do que ele. Então o que tem eu dar um capricho na mulher dele também, né? Se eu cuido da parte ruim, por que eu não vou cuidar da parte boa? Aí passou no teste. Foi para a cadeia. Né? A única oportunidade que ele teve, ele falou para o cara, lembra de mim que eu estou preso aqui inocente. E o cara demora mais alguns anos ainda para lembrar. Olha para o teu irmão e fala assim, tudo tem um tempo certo. Fala para ele assim, o que você vive hoje é teste, te preparando para algo grande. Se você não acredita nisso, querido, você está murmurando, você está reclamando, você está fora. Mas eu te convido essa noite para entrar dentro. Fala assim, eu vou ver diferente. Eu vou dar graças a Deus por tudo, principalmente pelas provações, pelas lutas. Ah, e vou obedecer meu patrão, meu pastor. Eu vou guardar os 20%, os 10%. Você pode falar assim, talvez eu não consiga o mês que vem, porque eu já fiz umas besteiras. Mas eu vou sentar e fazer igual Jesus falou. Se eu quiser prosperar, e prosperidade é uma construção, então eu vou começar planejando as minhas finanças. Mas depois eu tenho que planejar os meus sacrifícios diários. Como é que eu vou sacrificar o meu eu diário? Sabe, querido, uma das coisas que mais Deus ele sonda, que você deve ter como alvo na tua vida, é o teu coração. Você sabe por que nós não gostamos das pessoas? Porque o coração delas, a gente vê que não é com a gente. Certo? O coração dela não está com a gente, a importância das coisas dela não está com a gente. Aquela pessoa que está até descontente com a gente. E se uma pessoa está descontente com a gente, né, querido, a gente não tem muita... Até a comunhão com ela passa a ser ruim. Até o relacionamento com aquela pessoa passa a ser difícil. Já pensou eu ter que conviver com a Rose e a Rose não está com o coração comigo? Não gosta mais de mim? Não me tolera? Agora imagina, querido, eu passar a minha vida com a Rose, eu desejando ela e ela desejando eu. Eu querendo o bem dela, ela querendo o meu. Isso é coração. Quando Deus ele vai falar para mim, filho meu, dai-me o teu. Então, tudo que acontece na tua vida, o seu alvo tem que ser o coração. Quando eu perdoo alguém, o perdão é fácil. Agora eu quero
mudar o meu coração. Sabe aquele calote que eu levei em 2019 de 170 mil? De um cara só? Toda vez que eu lembro daquele cara, eu sinto um amor de pai para filho nele. E eu fiquei mais contente do que eu ter conseguido perdoar ele. Porque eu não perdoei ele só para mim ser abençoado, para poder destravar minhas bênçãos. Isso Deus fez também. Mas eu perdoei ele porque eu não quero ter um coração, entende? Sujo diante do meu Deus. Então, querido, olha bem. No teu casamento, no teu emprego, na tua casa, né, com seus amigos, mas principalmente com a tua igreja. Porque o sonho de Deus é a família dele. E Ele quer que o teu coração esteja mais na família dele, porque a família dele é eterna. Pegaram? Eu tenho que cuidar da minha casa, porque na minha casa mostra quem eu sou. E se eu não ser, eu vou ser um fingido na igreja. Então eu tenho que ser o melhor na minha casa, porque senão na igreja eu sou um fingido. Certo, gente? Eu sou falso. Meu coração não é puro diante de Deus. Então eu não estou falando aqui desprezando da família, mas é assim, mas por causa da igreja, eu tenho que ser um cara puro de coração, coração só com a minha esposa, com a minha casa, com o meu trabalho, porque na hora que eu venho aqui na igreja, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Agora, se eu sou lá no meu trabalho, uma pessoa de coração dividido com o patrão, na minha casa, um coração dividido com meus irmãos, e eu não amo eles, eu não perdoo eles, eu não suporto eles, não tolero eles, o que eu vou ser na igreja? Um falso. Porque tudo que eu estou fazendo aqui, e na hora da provação, querido, dizem que se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, você não pode olhar o que ela faz. Olha como ela se comporta quando ela vê o carro de alguém batendo. Se ela der um sorrisinho, ela pode falar, que pena, não sei o quê, mas você olha assim, ela parece que está satisfeita com aquela batida. É mal. Não podemos ter aliança e pactos com maldade no nosso coração. Dizem também, né, querido? Você quer conhecer o coração de uma pessoa? Você vê do que ela se gaba. Daquilo que ela sente prazer na hora que está falando. E eu vejo os crentes, né? Conversando. De um monte de assunto eles conversam com entusiasmo. E a gente chega perto, né? Na esperança que ele estivesse falando, olha, no céu vai ser assim e tal. Aqui, né, canta bonito aqui tudo, mas na hora das conversas estão falando mais de carro, de dinheiro do que do céu. A gente conhece também uma pessoa, querido, o coração dela, porque ela não tem orgulho do prefeito que ela tem, do patrão que ela tem, do pastor que ela tem. Pelo contrário, fala mal. Eu postei esses dias para vocês, né, um cara que ama o pastor, né, vocês viram? Não? Ah, não. Né? A Gabriela entrevistando o cara, né? Não é questão de amar o pastor, querido. É questão de saber, querido, que você está cumprindo o princípio. Imagina aquele cara, né, do vídeo, se aquilo for verdade, você pode ver que aquele cara, o semblante, né, do cara que está fazendo a coisa certa, ele ri, ele é feliz.
Mas você vai ver o semblante, querido, de quem está fazendo errado, que não ama seu pastor, que não ama seu pai, sua mãe, sua esposa. O semblante dessa pessoa está de morte, está triste. Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, algo que alegra muito o coração de Deus, a gente começa a rir à toa. Dá a impressão que o cara é risadinha. Eu não estou falando aqui para culpar ninguém, mas eu estou falando assim, ó, eu estou falando aqui para nós sermos instruídos. Nós temos que ter alvo. Fala assim, eu preciso ter alvo. Porque grandes coisas, falei, Deus tem para mim. E, querido, e quando Deus tem grandes coisas para mim, não é para mim ficar orgulhoso porque Ele tem para mim. É para mim ficar orgulhoso porque se Deus tem grandes coisas para mim, é porque Ele gosta de mim e Ele quer que eu goste dEle. Então eu tenho que gostar das coisas de Deus porque eu sei que Deus está gostando de mim quando Ele pode me dar aquelas coisas. Pegaram? Quando o Senhor fala para mim, filho, eu quero te dar tal coisa, eu já aprendi uma coisa. Eu nem sempre gosto quando Deus fala que vai me dar algo. Porque eu sei que eu vou ter que pagar um preço. E às vezes é algo que eu não preciso. Quando o pastor Vanderlei falou para mim assim, ó, Trovati, mas eles vão ver a casa que você mora, o carro que você anda, a empresa sua. Aí eles vão ver. Eles vão pensar no que você falou. Aí eu falei, e o preço, né? Para ter essas coisas. As provas, vencer uma por uma. O caminho, querido, da bênção, ele é prova. E só se vence ele, querido, quando você segue princípios e fica no pé de Jesus, ouvindo Ele falar. E pede para Deus, querido, assim, ó, fica mais tempo, querido, ouvindo, para conhecer o coração de Deus, porque quando a gente conhece o coração de Deus e quer alegrar o coração de Deus, a gente acerta praticamente 100%. E quando a gente acerta, a gente é feliz. Feliz. Existe um batismo ainda que a maioria dos crentes, 90%, 99% dos crentes precisa receber. É o batismo da libertação completa, ao qual aqueles que obedecem a Deus, que têm o mesmo coração que Deus quer, vão viver rindo. Rindo sozinho. Dentro deles vai passar um líquido de alegria, uma satisfação, né? Que dinheiro não compra, nada nesse mundo compra. O mundo aqui, querido, é ilusão. Ser um vencedor nesse mundo aqui, querido, é uma armadilha. Mas se você tiver um coração segundo Deus, Deus pode te encher de bens, de riqueza, de prazer, porque o seu prazer é Ele. Ele vai fazer corrigir na tua vida para você não perder os seus emoções, seu coração em necessidade. Diga comigo, papai, tem ciúme de nós até das nossas necessidades. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, querido? Amém. Senhor, eu te louvo por essa noite. Senhor, eu quero uma igreja, Senhor, que tenha unidade de coração, Pai. Nós somos diferentes. Pensamos diferente porque somos especiais diferente, Pai. Mas eu quero, Deus, que nós sejamos um só corpo, Pai, com múltiplos ministérios, todos com a mesma intenção. Eu vou obedecer, porque eu estou sendo transformado, porque o projeto do Senhor é grande. Pai, que cada um não lute por individualismo, Pai, mas por esse lugar, Pai, por esse ministério, para que eles não sejam pegos, Pai querido, no orgulho humano,
na dissensão, na separação, Pai. Como faziam no deserto, Pai. Que todos sigam princípios, Pai, porque quase ninguém entende a visão, Pai. Mas que todos sigam, Pai, o amor, Deus. A esperança, Pai. A fé e a esperança, Pai. Para que nós possamos, Deus, ver que esse lugar é muito pequeno para aquilo que o Senhor está trazendo à existência. Em nome de Jesus. Que todos saibam, Deus, que hoje nós não precisamos ser muito. Nós precisamos ser talvez 1 ou 2, Pai. Mas que nada tema, além de Ti, Deus, e de fazer a Sua vontade. E assim, Senhor, o Senhor, para que Ele já tenha elemento suficiente para fazer com que todas as nações fiquem abaladas com Teu poder, Pai, com Tua glória, que o Senhor prometeu, Pai, lá no passado. Pai, que nenhuma palavra Tua caia por terra, que tudo se cumpra, ainda, Deus, que seja 1, 2 ou 3 aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. E, Pai, eu libero, Pai, todos aqueles, Deus, que são ovelha de outros pastores, Pai, para ir embora, para seguir, Senhor, os passos que o Senhor tem para eles. Mas eu também requero, Pai, todos que forem embora, Pai, que não era para ter ido. Eu requero também, Pai, aqueles que não vieram ainda, Pai, que estão resistindo ao Teu Espírito, para estar aqui conosco, Deus, sem perder, Pai, uma gota, Deus, daquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Vamos adorar a Deus? Vamos, Lu. Aleluia. Eu quero que vocês venham aqui na frente e deem a mão. E nós vamos cantar uma canção de unidade. Vai ser a oração para o ministério essa noite. Esse ministério, querido, ele pagou um alto preço para nós chegar aqui. Mas nós não podemos ter medo de preço para pagar. Porque o nosso tempo aqui na terra é curto e logo nós vamos receber as recompensas daquilo que Deus tem para nós. Amém, querido? Amém. A Bíblia é bem clara. Tudo o que você for fazer, faça para agradar ao Senhor. Porque é dele que vocês receberão o pagamento. Amém? Por isso que tem que fazer do jeito dele. Senão não é para ele, é para o diabo. Por isso que tem que ouvir o conselho. Né? Tu és lindo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Feche teus olhos. Fala para Deus que você quer construir. Lição de hoje. Planejamento é essencial antes de iniciar qualquer grande projeto. É necessário calcular o custo. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que amar. Você vai ter que liberar. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que economizar. Você vai ter que fazer jejum, oração. Você vai ter que priorizar o Senhor e a igreja. Você vai ter que aprender a ouvir seu pastor. Você vai ter que aprender a agradar teu patrão. Você vai ter que aprender a edificar a sua casa. Esse é um preço. Calcule, se prepare para isso. Evitar fracasso. A falta de planejamento pode levar a alicerces abandonados e zombaria, diz Lucas, de 14, 29 e 30. Então tome muito cuidado.
Toda vez que você desejar algo para Deus, não tenha pressa. Respeite o seu dia a dia, o seu processo. Para que quando vier a aprovação, você vai ser aprovado. Porque querer algo demais, querer acelerar, é andar ansioso e não ter paciência de ver aquilo que Deus prometeu acontecer. E aí você sai de igreja, vai ouvir outro pastor, e aí a turma vai se zombar de você. Fala, poxa, ficou 10 anos naquela igreja, 20 anos naquela igreja, nadou e morreu na praia. Foi para outra igreja, começou do zero. Outra fase do que nós aprendemos hoje. A parábola ensina sobre responsabilidade e a necessidade de avaliar recursos antes de agir. Então Jesus, ele manda a gente analisar. Quando Deus, o Senhor, fala alguma coisa para mim que Ele vai fazer muito grande, eu fico pensando, meu Deus, mas eu não estou pronto para isso. Eu fico imaginando esse lugar cheio, o tempo que eu vou gastar, o tempo que o ministério vai ter, quantas pessoas Deus vai ter que ter para sacrificar, para vir aqui, limpar, arrumar a cadeira, arrumar, ficar atendendo as pessoas. Ainda mais que vai vir gente importante, né? Correr atrás, levar os servos de Deus, né? Que muita gente de fora vai vir ministrar aqui. Levar esses caras em hotel, restaurante, ou arrumar tudo para ele aqui, para a tua casa. Em resumo, a mensagem enfatiza que o planejamento e avaliação de recursos financeiros pessoais são cruciais antes de iniciar projetos. Sejam eles físico, uma torre ou espiritual. Seguir a Cristo pode custar sua própria vida. Reina Manache Kandalabash. Sei que foi pago um alto preço. Jesus pagou o preço. E você vai ter que pagar também. Para ser um aqui com meu irmão. Porque o maior problema do pastor hoje é o coração de vocês não estar no ministério. E o coração de vocês no ministério, você tem que estar aqui por causa desse irmão que você deu a mão a ele. Por causa do teu pastor, por causa do teu irmão. Por causa daqueles que vão vir, não é mais por causa de você. Porque senão o seu tempo aqui acabou. Pode ir para outro lugar. Teu chamado, querido, é dar vida pelos outros agora. E aí você vai receber a plenitude de Jesus, porque Jesus ele manifestou para quê? Para dar vida pelos outros. Sei que foi pago um alto preço. Fala para o teu irmão aí, canta para ele. Quando derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim. Pensava em nós. Deus vai salvar pessoas por causa da tua vida. Sei que foi pago. Mas tua vida tem que ser um sacrifício. Para que contigo eu fosse um. Meu irmão, Jesus, derrama teu amor aqui, Jesus. quando Jesus Derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via Já redimidos por seu sangue, lutando dando o bom combate. do Senhor. Lado a lado, trabalhando
sua igreja edificando e rompendo vendo as barreiras pelo amor e na força força do Espírito Santo. Proclamamos aqui que pagaremos o preço e por mais que que as trevas militem, tem separar os nossos olhos em Cristo. Nós iremos andar. e por mais que As as trevas militem, e nos tentem separar os nossos os olhos em Cristo. Unidos iremos andar. unidos iremos. Unidos iremos. Senhor, o seu projeto para esse ministério, Pai, é que ele seja um ministério, Deus, que leve avivamento para as igrejas. Abençoe as outras igrejas. Mas como eu disse, Pai, como eu vou ser falso na minha igreja, se na minha casa eu não for um homem de Deus, Pai? Se na minha casa, no meu trabalho, Deus, eu não for um servo teu, Pai, se eu não estiver ali com o propósito certo. Aí, Pai, esse ministério vai ser hipócrita também, Pai. Se querer ajudar os outros e nós não formos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso, Pai, eu te peço, levanta nós aqui, Pai. Que nós possamos, Deus, dar a vida, Pai, por Ti, Pai, por meio desse ministério, para que esse ministério, Deus, possa se fortalecer, Pai, no amor, na fé e na esperança. Para que quando as pessoas vierem aqui, Pai, para buscar, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, isso possa fluir, Pai. Possa fluir, Deus, de modo natural. Não porque nós estamos nos esforçando ou fingindo, Pai, ou ministrando, mas porque nós somos. E eu sei, Deus, que o Senhor só vai usar quem é, Pai, não quem não é. É, Deus. Tudo é teu, Pai. Tudo é para Ti, Deus. O Senhor tira os capazes, Pai, para usar os improváveis. E aqui estamos, Pai, como improváveis. Os capacitados, Pai, os esforçados, Pai, foram tudo embora. Mas nós estamos aqui, Pai, porque quem vai fazer é o Senhor. Nós só queremos estar Te contemplando, Pai, Te amando e amando um ao outro, Pai. Eita Deus maravilhoso. Nós queremos ficar nos Teus pés, Jesus, Te contemplando e Te adorando. E Deus, eu quero Te agradecer, Deus, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa comida, pelo nosso salário. Te agradecer, Deus, e Te pedir perdão, Pai, por nós administrar tão mal tudo que entra na nossa mão. Por às vezes nós gastar antes de ganhar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero Te agradecer, Deus, porque mesmo assim o Senhor tem nos sustentado. Mas, Pai, ajuda meus irmãos a obedecer, Pai. Mais um pouco, Pai. Mais um pouco, Deus. Mais um pouco que o Senhor está vindo. Ou nós vamos indo. Hoje é um dia menos de vida, Pai, que nós temos na terra.
Amanhã será outro, Pai. E quando nós fizermos aniversário, Pai, que vai ser um ano a menos, Pai, de vida. E um ano mais perto de nós chegarmos na casa do Pai. Mas queremos chegar lá bem, Pai. Entrar pelos portões e o Senhor olhar para nós e chamar assim: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel, entra no meu gozo. Que o teu Espírito, Pai, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida.